Olá, eu sou o professor Tomislav e nesse vídeo nós vamos ver poemas satíricos do Gregório de Matos contra pessoas. Gente, esses poemas costumam ser muito mais pesados do que os outros e justificam o nome de Boca do Inferno dado ao poeta. Outra coisa importante, as pessoas são nomeadas ou então as referências a elas são explícitas. Assim, não se assuste diante de um nome que você não conhece. Em algum momento do texto ou da didascalha, ele vai ser explicado para você. Vale só comentar que o poema Marinícolas é uma sátira contra o provedor da Casa da Moeda de Portugal daquela época. É o único poema em que não há essa indicação específica, mas ele reclama da corrupção do chefe da Casa da Moeda. Quando os poemas são satíricos e eles são dirigidos a um grupo social, por exemplo, a uma cidade ou a uma categoria social, eles costumam ser mais vagos. Quando os poemas são dedicados a uma pessoa em específico, os poemas se tornam muito mais agressivos. É o caso dessa seção. E por que é assim? Porque eu consigo saber qual é a atividade profissional do sujeito que vai ser invectivado, e assim eu posso atacá-lo diretamente. Uma vantagem desses poemas é que a linguagem deles costuma ser mais acessível do que, por exemplo, na poesia lírica amorosa. Então vamos ver esse poema aqui, ó. Dedicatória extravagante que o poeta faz destas obras ao mesmo governador satirizado. Antônio Luiz da Câmara Coutinho, o governador que está deixando Salvador. O poema está em versos redondilhos, só que eles não estão rimados, são versos brancos. Dessa vez acaba a obra, porque é este o quarto tomo das ações de um sodomita, dos progressos de um fanchono. Gente, esse é o quarto poema de uma série de poemas em que ele reclama do governador. Você vê que ele já chama o governador de sodomita, ou seja, ele faz aqui uma alusão a práticas homossexuais que ele atribui ao governador, e a mesma coisa está indicada aqui no termo fanchono, pederasta, homossexual. Esta é a dedicatória, e bem que perverto modo, a ordem preposterando dos prólogos os prológios. Aqui ele usou a palavra prológio, que é prólogo em italiano, para fazer uma repetição da expressão, mas o que ele está dizendo aqui é de natureza erótica. Eu vou inverter a ordem das coisas, eu vou colocar o meu prólogo no final. Se o prólogo deve vir no começo, por que ele quer colocar o prólogo atrás? Ele quer pôr o prólogo atrás porque ele está pensando nas práticas sexuais que ele atribui ao governador, né? Não vai esta na dianteira, antes no traseiro a ponho, por ser traseiro o senhor, a quem dedico os meus tomos. Olha aqui, está explicitado, o senhor é traseiro, e eu vou enfiar os meus livros no seu traseiro. A vós, meu Antônio Luiz, a vós, meu Nassau Ausônio. Gente, isso aqui é profundamente ofensivo, mas a gente não percebe aqui no século XXI. Por quê? Ausônio é corajoso, mas ele é um corajoso Nassau. Mas o Maurício de Nassau não é o cara que conquistou Recife? É exatamente isso. O Antônio Luiz da Câmara Coutinho devia ter feito o possível para expulsar os holandeses de Pernambuco, mas ele não fez. E, portanto, ele foi derrotado pelo Maurício de Nassau. E, numa forma cômica, eu digo que você, Antônio Luiz, é um corajoso Maurício de Nassau, que, além de tudo, não era católico, era protestante. Então, eu tenho uma ofensa militar, política e religiosa simultaneamente. Você, então, meu nasal ausônio, assinalado do naso pela natura do rosto. Olha aí, a gente consegue perceber que você é narigudo, ou seja, eu vou encontrar uma desproporcionalidade. Gente, a desproporção é considerada feia e torpe na literatura barroca. Então, ele fala de uma desproporção considerada moral na época, a sodomia, fala
de uma deformação na esfera do comportamento político e militar do governador derrotado, e isso tem que ser coroado por uma deformação física. O nariz dele é feio. A voz, merda dos fidalgos. A voz, escória dos godos. Filho do Espírito Santo e bisneto de um caboclo. Você vê, gente, ele não mede esforços em desmerecer o governador. Ele é a merda e a escória dos nobres seculares que fundaram Portugal. Você pode me dizer que você é de uma família tradicional, mas só fez besteira. Você pode ser filho do Espírito Santo, mas você é bisneto de um caboclo. A voz, fanchono beato. A voz que parece religioso, mas é um sodomita. Você é sodomita como o bioco. Com bioco, você é um sodomita que faz confusão. E é um finíssimo rabino, ou seja, você também é judeu. Então eu ataco você em todas as esferas possíveis daquela época. Sem nascerdes cristão novo. Você é tão infiel que você nem é um cristão novo, você é um judeu original. A vós, cabra dos colchões, que esfogueando-lhe os lombos, sois figador de lombrigas nas alagoas do olho. Olha aí, você é uma cabra que deita nos colchões. Gente, esse cabra aqui é o que vira cabra no vocabulário nordestino moderno. Você é uma pessoa que não sai do colchão. Só que o que você faz no colchão? Você tem os lombos esfogueados. Ou seja, você está deitado no colchão para que os outros te possuam. E quando você possui os outros, você é um fisgador de lombrigas. Você usa a sua vara para pescar lombrigas que vivem numa lagoa, que é o quê? O ânus do seu parceiro. A vós, vaca sempiterna, cozida, assada e de molho. Boi sempre, galinha nunca, in secula seculorum. Você é um desses tipos que sempre deseja um boi para te possuir, nunca uma galinha para ser possuída. Você é, na verdade, uma eterna vaca cozida e assada no molho. Ou seja, você é sempre um homossexual passivo, vítima dos abusos que os seus parceiros cometem contra você. A vós, ó perfumador do vosso pajem cheiroso, você passa perfumes no seu empregado. Para vós, algalha sempre. Para vós, sempre mondongo. Gente, algalha é o nome da glândula anal usada para fazer perfumes de alguns mamíferos. Então, para você, a coisa mais importante do mundo são glândulas anais. Para você, é sempre um mondongo. Você é sempre o conteúdo dos intestinos. Para você, então, sempre ânus e fezes. A vós, o enforcador, e por testemunhas tomo os irmãos da Santa Casa, que lhe carregam os ossos. Confirma essa minha visão os irmãos da Santa Casa, que são os que lhe prestam atendimentos de saúde quando você está doente, e podem comprovar suas práticas sexuais abusivas. Pois, no dia de finados, quando desenterram mortos, também murmuram de vós, pela grã carga nos ombros. A vós, ilustre tucano, voltamos ao nariz proeminente, mal lhe direito bem giboso, seu nariz é torto e tem uma corcova, pernas de rolo de pau, antes de o levar ao trono. Ou seja, você anda sobre varas antes de se sentar definitivamente no trono. Por favor, andar sobre varas e sentar-se depois ao trono também tem conotações sexuais. A vós, basta tanto vós, porque este insensato povo, vendo que por vós vos trato, cuidará que sois seu moço. Gente, isso aqui é muito habilidoso, muito poético, ó. A vós. Ele passou o poema inteiro falando a vós, mas aqui no final ele diz, basta de vós, porque se eu continuar chamando você de vós, o povo insensato vai achar que eu sou um dos seus amantes.
A vós, para terminar o poema, dedico e consagro os meus volumes. Bom, volume pode ser os 4 poemas que ele fez, mas também podem ser volumes ou uma alusão ao membro sexual masculino. E tomos, os livros, que defendei-o se quiserdes, e se não, vai nisso pouco. Ou seja, eu te ofereço os meus volumes e você pode tentar se defender se você quiser. Mas se você não se defender, não tem problema. Eu sei que você vai se divertir com os meus volumes do mesmo jeito. Então ele termina a sátira oferecendo as suas sátiras, mas deixando claro também que esse oferecimento é sexual e que não deve ofender aquele que está recebendo o poema, já que faz parte de suas práticas cotidianas. Bom, esse poema nos explica porque o poeta é o Boca Maldita, e esse poema serve de paradigma para você entender estes outros poemas, que não são poucos, em que Gregório de Matos ataca maus políticos ou maus funcionários de carreira, em geral nobres no Brasil do século XVII. Obrigado.